Há decisões que pesam e há caminhos que se tornam confusos. Nesses momentos, alguém pensa contigo. Save your money. Quando o crédito parece um labirinto fechado, save your money, lê cada dado com cuidado. Cada cliente é um caso com vida, com direção, e cada solução começa com escuta e atenção. Não se trata de pressa, nem de números isolados, mas de decisões com critérios bem pesados. Save your money, não propõe no escuro, aponta caminhos com visão de futuro. Olá, Joana. Bem-vinda a este episódio de Só Eu Sem Filtros. Fecha a porta, coloca o cinto. Sou a Gabi, em colaboração com o Táxi Pedreira, e esta viagem é só tua. Isto não é um podcast, também não é uma entrevista convencional. Tens à frente apenas uma câmara, um momento só teu, e algumas perguntas simples, diretas. Se estiveres pronta e se concordares que esta gravação possa ser usada em vídeo e áudio em diferentes plataformas digitais, então diz agora, com confiança e em voz alta: sim, autorizo. Sim, autorizo. Há números, mas também há integridade. Save your money, trabalha com verdade. E quando tudo parece incerto, em silêncio ou ruído, tens alguém ao teu lado, discreto mas decidido. Save your money, uma escolha com critério, crédito claro, serviço sério. Podes relaxar, estamos contigo. A conversa começa agora. Comecemos pelo essencial. Quem és tu, Joana? É difícil. Para começo de conversa é uma pergunta difícil. Do ponto de vista profissional, sou a Joana Ramos, e sou responsável da empresa Save Your Money. Do ponto de vista pessoal, tento-me pautar por critérios de rigor, profissionalismo, justiça, que é sempre uma coisa difícil de perceber o que é, não é igual para toda a gente, e tento sempre ajudar os meus clientes. Para quem ainda não conhece a Save Your Money, como defines o trabalho da Save Your Money e o que a distingue no setor? A Save Your Money nasceu de um sonho meu e de algumas pessoas que me acompanham, e pretende ajudar os clientes numa parte da sua vida que é extremamente importante, que é a parte financeira. E, portanto, nós pretendemos ajudar as pessoas a terem não só uma situação financeira mais estável, mas também tentamos que as pessoas tenham maior literacia financeira para que tomem as melhores decisões, mesmo na sua vida do dia a dia. Portanto, o que nos distingue é exatamente isso. Não somos um intermediário de crédito que está único e simplesmente focado em fazer créditos aos seus clientes, em mudar créditos, em conceder créditos pessoais, mas também a aconselhar as pessoas no seu dia a dia, nas suas escolhas, e como as devem fazer, e os impactos que essas escolhas eventualmente podem vir a ter nas suas vidas futuras. E é isso que nos distingue. Estamos focados em ganhar dinheiro, porque é uma empresa, mas estamos também focados em ajudar as pessoas, porque acreditamos que, ao termos pessoas mais equilibradas financeiramente, a vida delas fluirá melhor, e a nossa também vai fluir melhor necessariamente.
Lidar com o dinheiro dos outros, expectativas, sonhos, medos, não é simples. O que te levou a criar a Simone? E o que te mantém focada? O que me levou a criar a empresa foi basicamente olhar para o mercado, perceber que havia muita gente a atuar nesta vertente, mas não me parecia que de facto tivesse em linha de conta os sonhos das pessoas, os seus medos, e nem sempre as esclarecia, digamos assim, da melhor forma, do que é que elas estavam, qual era a real situação financeira delas, e às vezes as pessoas têm sonhos que nós temos que dizer que neste momento não é possível enquanto não resolver esta, aquela e outra questão. E temos que saber dizer isto com alguma delicadeza, para não matar os sonhos das pessoas, mas para lhes dizer é possível, não neste momento, mas se fizer isto, 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 vai ser possível. E portanto foi isso que me levou a criar a empresa, obviamente sempre com foco em fazer negócios, mas também com o foco em ajudar as pessoas a concretizar os seus sonhos, mesmo que não seja hoje, que seja amanhã, porque todos nós temos que poder sonhar e todos nós temos direito a ser felizes. E portanto foi exatamente essa a minha ideia. Houve momentos em que pensaste em desistir? O que te fez continuar? Há sempre momentos em que nós pensamos desistir. Há sempre dias difíceis. É como em tudo na vida. Nós mesmo do ponto de vista pessoal, há dias em que nos apetece enfiar dentro da cama e não nos levantarmos mais. O que me faz continuar é que depois desse dia difícil, e normalmente os dias difíceis têm a ver com eu não conseguir a melhor solução que eu quero para aquele cliente, eu não conseguir que ele realize o seu sonho de imediato, a seguir vem a satisfação, ou o que eu consegui resolver, ou eu expliquei ao cliente e o cliente percebeu claramente, e no final o cliente dizer-me que está satisfeito e que nunca ninguém lhe tinha explicado as coisas da forma como eu expliquei, e que percebeu e que vai tomar as medidas que eu lhe pedi para ele implementar, para depois poder concretizar o seu sonho um bocadinho mais tarde, mas ainda assim será possível. E portanto é como tudo, todos os dias, às vezes há dias que são difíceis, mas depois o sol volta a brilhar e temos que continuar. E é por isso que nós cá estamos. A confiança é tudo no teu setor. As redes sociais são parte ativa da tua estratégia ou são só montra? São uma montra muito importante, porque hoje em dia tudo, quando nós precisamos de qualquer coisa, seja o que for, a primeira coisa que todos nós fazemos é googlar, não é? Aquilo que nós precisamos. E, portanto, é muito importante nós estarmos nas redes sociais, mas depois é muito importante também haver uma voz por trás dessas redes que transmita a confiança que é necessário que as pessoas tenham. Estamos a trabalhar num setor bastante delicado, mexe diretamente com a vida das pessoas e, portanto, a primeira coisa que nós temos que transmitir é confiança. E, portanto, as nossas redes sociais são uma montra, servem para dizer o que nós fazemos, servem para trazermos alguns clientes, mas depois entra o fator humano. E o fator humano, neste setor, do meu ponto de vista, é preponderante. É aí que nós fazemos a diferença. Eu trabalho com clientes que eu nunca vi na vida, que provavelmente nunca vou ver, e eles confiam em mim através de um telefone, através de um e-mail, e portanto, e a eles estou extremamente agradecida, porque de facto é complicado nós entregarmos a nossa vida a alguém que nunca vimos. E portanto, temos sempre o fator humano, e esse é extremamente importante. E as redes sociais têm que complementar e têm que nos trazer os clientes que nós necessitamos.
E se pudesses voltar atrás e falar com a Joana de 20 anos, que conselho lhe darias? E como imaginas o futuro da Save Your Money e o teu próprio? Se eu pudesse voltar atrás e falar com a Joana de 20 anos, acho que lhe dizia para ter mais confiança nela. Nós aos 20 anos temos... algumas pessoas estão cheias delas próprias, não foi o meu caso. Tinha muitas dúvidas o que é que eu era capaz, se era capaz, o que é que eu ia fazer. E ia lhe dizer para ela ter menos medo, porque ela ia se transformar numa boa profissional, modéstia à parte. E portanto era isso que eu lhe ia dizer. Menos medo e mais vontade de arriscar, mais à vontade para arriscar. E que não é assim tão mau nós errarmos. Nós punimos-nos muito pelo erro, mas temos que ser um bocadinho mais condescendentes connosco próprios e deixar fluir um pouquinho, e às vezes o errar faz com que nós, é a tal história, nós caímos e voltamos a levantar. E portanto era isso que eu diria. Como eu imagino o futuro da Save, eu imagino o futuro da Save, estamos a dar passos nesse sentido, é que a Save seja um hub que facilite a vida não só das pessoas particulares, não é? Tem sido até agora um bocadinho o nosso foco, mas avançarmos também para o tecido empresarial, que precisa de muito apoio também na área financeira, dar-lhes algumas ferramentas, proporcionar-lhes algumas formas de acesso a ferramentas, a fundos, para que possam crescer. Chegamos ao fim desta viagem. Há algo que gostasses de deixar como mensagem final? Eu acho que a mensagem final deve ser sempre uma mensagem de, como dizia alguém, façam o favor de ser felizes. Aprendam a ser felizes. Eu aprendi e é muito importante sermos felizes. E é isso que eu sou, naquilo que eu faço, em todas as coisas que eu faço. Sou feliz. E acho que quando nós somos felizes, o trabalho corre bem, os dias que são menos fáceis são mais fáceis de superar, e o sol brilha sempre mais uma vez. Portanto, façam o favor de ser felizes, que é a coisa mais importante do mundo. Obrigada, Joana. Foi um prazer escutar-te. Só tu, sem filtros. Só eu sem filtros, num banco de trás. A câmara acende e o tempo se desfaz. Sem guião, sem pose, só um coração. Frente ao ecrã começa a confissão. O mundo lá fora continua a girar, mas aqui dentro é hora de parar. Numa corrida sem destino marcado, só eu sem filtros. Só eu sem filtros. Só eu revelado. Só eu sem filtros.